Olá, meu povo! Meu nome é Islene e aqui no meu canal do YouTube eu falo a respeito de inglês. Eu ensino gramática em inglês, dou dicas a respeito de inglês e se você está aprendendo inglês, vem comigo que vamos aprender juntas a ficar mais e mais fluentes em inglês. Só bora! Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Fala pra mim, você já ficou confusa com essas preposições no final de frase? E você pensou, gente, pelo amor de Deus, como que pode essa preposição ficar lá no final da frase se ela deveria ficar no começo? Você já pensou assim? Você já pensou assim? E tem dificuldade de desenvolver a conversa por causa da preposição que sempre vai parar lá no final da frase? Vem, vamos entender o porquê. A razão, meu povo, pelo qual a preposição sempre aparece no final da frase, gente, é porque você está aprendendo uma outra língua. Uma outra língua. Não tem como a gente aprender uma outra língua e as coisas sempre ser igualzinha no português. Não, porque senão você não está aprendendo inglês. Você está aprendendo sua língua materna. Você não está aprendendo chinês, você está aprendendo português. Então, não, gente, a gente tem que desconstruir isso. A gente aprende inglês, tem a regra gramatical do inglês. A regra deles é assim, então a gente precisa se adaptar com essa regra. E quanto mais antes a gente conseguir, mais rápido é o nosso aprendizado. Eu vou explicar para vocês como, para mim, fez mais sentido aprender essas preposições no final de frase. E se para você funcionar dessa maneira, eu vou ficar muito feliz porque vai desenvolver a sua conversa no inglês e fazer com que você entenda mais rápido essas preposições no final de frase quando você ouvir ou até mesmo quando você estiver falando. Gente, uma coisa muito importante que é necessário falar nesse vídeo é que as preposições, elas dão sentido ao verbo. Por exemplo, se você tem um filho pequeno e ele corre, tá correndo de alguém, por exemplo, aí você vai usar a frase Who are you running from? Por que que o from tá lá no final da frase? Porque o from tá tendo sentido com o verbo run, que é o correr. Se você não coloca a preposição from, a frase fica incompleta. Vai ficar tipo, who are you running? Quem está você correndo? Quem você está correndo? Algo nesse estilo, sabe? Você vai ficar assim, hã? Sem entender literalmente o sentido dessa frase. Agora, quando você diz, who are you running from? Você vai entender que ele está correndo de alguém. Ele poderia dizer, I'm running from the dogs. Estou correndo dos cachorros. Estou correndo dos cachorros. I'm running from the dogs. Então, o from é a preposição aqui que está ligando a preposição no verbo e está dando sentido ao verbo, porque se só tem o verbo aqui, você não consegue entender a frase, não fica 100% completa. Vamos dar aqui um outro exemplo com essa mesma frase, só que com a mudança de preposição, para você entender como muda totalmente o sentido da frase. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei foi Who are you running from? De quem você está correndo? O segundo exemplo é Who are you running to? O primeiro exemplo fala de quem você está correndo. E o segundo exemplo fala para quem você está correndo. Você viu aí a necessidade da preposição? É porque de acordo com a preposição você vai entender o sentido do verbo. Se é para quem eu estou correndo ou se é de quem eu estou correndo. Agora, se você não coloca a preposição, você vai ficar assim. Tá, beleza, correndo, mas correndo de quem? Correndo para quem? Correndo com quem? Você entendeu? Então, a preposição é necessária para isso, para você dar sentido ao verbo. Bora lá, mais exemplos para que vocês possam compreender melhor a preposição no final da frase. Acredito eu que você já deve ter ouvido muito a frase What are you talking about? O que quer dizer? O que você está falando? Do que você está falando? Só que muitos de nós brasileiros ficam pensando, por que não pode ser about what are you talking? Gente, faria sentido na nossa cabeça
Faria, porque ficaria certinho no português. Só que para um americano, dessa forma está completamente errada. Eles ficariam confusos e não dá. Então, é What are you talking about? Aí eu fico pensando no seguinte, o about é para indicar sobre o que certa pessoa está falando. A frase ficaria direitinha para nós se a gente só falasse What are you talking? O que você está falando? Mas eles sentem a necessidade de colocar esse about porque toda vez que a gente está falando sobre alguma coisa, está falando daquela coisa em específico. Por exemplo, I'm talking about my brother. Eu estou falando sobre o meu irmão. Então, se eu estou falando sobre ele, quando eu quero perguntar para alguém sobre o que uma pessoa está falando, do que uma pessoa está falando, eu preciso colocar a preposição about. What are you talking about? What are you talking about? What is she talking about? Do que ela está falando? Sobre o que ela está falando? Você pode traduzir tanto do que ela está falando ou sobre o que ela está falando. Vocês entenderam? Então agora, gente, eu vou falar para vocês como foi que eu consegui entender essas preposições no final de frase e começou a fazer mais sentido para minha pessoa. Eu espero que para você também faça sentido dessa forma que eu entendi e foi assim que aconteceu. Primeiramente, você precisa conhecer as preposições e a tradução dela. As preposições são about, of, to, from, with e por aí vai. Você conhece a tradução dessas preposições? Conhecendo, a segunda coisa que você vai fazer é começar a ler o texto do final pro começo. Ah, não, Irislene, pelo amor de Deus, como assim? Gente, foi assim que pra mim fez mais sentido. Por exemplo, na frase Where are you going to? Você lê lá do to, que é para, né? Para onde você está indo. Para onde você está indo. Aí você lê o meio. Todo mundo aqui já sabe, gente, não é possível que você não saiba ainda que quando se é pergunta, o verbo to be vai sempre na frente do pronome. Então, você lê lá do final da frase e vai para o início e o meio, que é pergunta, o verbo to be vai estar na frente do pronome e lê a frase. Por exemplo, você vai ler to where are you going? Mas você vai ter que entender que a preposição é no final, mas você olha lá no final, to, e vai para o começo, que aí você já vai sacar na sua mente que é para onde, para onde. Você não vai ler where, onde está você indo para. Não, você vai ler where are you going to, mas você vai ver o to primeiro, que é para já te dar uma direção do que é que o verbo está querendo te dizer. Indo para, você está indo para. Tipo assim, meu povo, nesse modelo, você lê lá do final da frase para entender qual que é a ligação da preposição com o verbo. Por exemplo, a preposição with, na frase Who were you playing with? Você começa lendo lá do final, with who, aí fica assim, com quem? With who. Aí no decorrer da frase é playing, aí você já tem que sacar aqui, com quem você estava brincando. Você entendeu? Você vai ler lá with, na verdade você não vai ler with, você vai só ver a preposição lá do final para já saber qual que é a ligação dessa preposição com o verbo. Vocês estão entendendo? É tipo a frase Who were you playing with? Você vai olhar o with para saber com quem, né? Que o começo da frase é who, então é com quem fulano estava brincando. É só para você ter noção disso, é só para você saber que o com está lá no final, mas é para ter ligação com o verbo play, que é brincar. O que eu queria passar hoje nesse vídeo é isso. Eu espero que tenha ficado assim um pouco mais claro para você a respeito de preposição no final de frase. Lembre-se sempre de uma coisa, a preposição é sempre para casar com o verbo. É sempre para dar uma ligação, é para você entender o sentido do verbo. Porque fica muito difícil de você entender um verbo só falando Who were you playing?
Quem estava você brincando? A frase ficou vaga, a frase não tem sentido. Mas agora quando você fala com quem você estava brincando, o trem já muda de figura. A diferença é que para nós a preposição vem lá no começo e faz muito sentido para nós. Com quem você estava brincando? E para eles faz sentido quando a preposição vai lá no final. O quem vem primeiro. Quem estava você brincando com? Mas você não vai ler dessa forma. É por isso que eu dei o exemplo de olha lá no final, veja qual é a preposição. Não é para você ler do final, é para você olhar no final, ver qual que é a preposição que tá lá, entender qual que é a tradução dela e voltar lá pro início e ler. Who were you playing with? Que é para você sacar que o brincar é com alguém. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, gente, vai aí na internet, vai procurar vários outros teachers por aí que explicam a respeito de preposição no final de frase. Essa foi a forma que eu aprendi, essa foi a forma que ficou claro para mim, foi a forma que eu quis passar para vocês, mas se para vocês não ficou claro, vocês ainda têm dúvida a respeito disso, existem milhares de pessoas aqui na internet que explicam a respeito de inglês. Só não desista do seu propósito, vá em frente que você vai chegar lá, tá bom? Eu espero te ver no meu próximo vídeo. Até lá! Tchau!